Sabe aquela primeira frase numa ligação de prospecção? Aquela que, putz, parece que nunca funciona? Então, hoje a gente vai desmontar essa abordagem. E mais, vamos construir uma nova do zero. Uma conversa que é estratégica e que de fato gera resultado. Beleza? Então qual é o nosso plano de voo para hoje? É simples, olha só. Primeiro, a gente vai entender a armadilha da primeira frase. Depois, vamos montar o nosso plano de voo, ou seja, a estrutura da conversa. Aí a gente navega pelas 4 fases da navegação, define a missão, para saber onde a gente quer pousar, e fecha com a mentalidade de voo on fly, para decolar de vez. Vamos lá, começando pelo começo, né? Seção 1, a armadilha da primeira frase. Por que a maioria das aberturas já nasce fadada ao fracasso? É um ponto super crítico. É aqui que a maioria das conversas, olha, morre antes mesmo de começar. Vamos entender o porquê disso. Ah, essa frase. Alô, tudo bem? Tem um minutinho? Quem nunca, né? Parece super educado, super inofensivo, só que não. Na verdade, isso é uma armadilha, e das grandes, porque no momento em que se faz essa pergunta, todo o controle da conversa vai embora, vai para o colo da outra pessoa. É quase como pedir, por favor, me diga não. Mas por que essa abordagem quase sempre falha? A resposta é bem simples, na verdade. Pensa bem, a pessoa do outro lado da linha está provavelmente ocupada. Sempre está. Quando a gente pergunta tem um minuto, a gente não está demonstrando valor, a gente está pedindo permissão. E qual é a resposta mais fácil, mais segura para quem está ocupado? Não tenho tempo agora. Fim de papo. Ok, então se essa abordagem de improviso, essa abordagem reativa não funciona, qual é a saída? A gente precisa passar da improvisação para a comunicação intencional. É isso que vamos ver agora na seção 2, a estrutura, o nosso plano de voo. Em vez de sair falando qualquer coisa, a gente vai construir uma estrutura clara que vai guiar a gente do início ao fim da conversa. E aqui a gente vê uma mudança de mentalidade que é fundamental. É sair de ser um mero repetidor de frases, aquele que soa robótico, que não tem direção, que é inconsistente, e se tornar um consultor estratégico. O que o consultor faz? Ele tem clareza, tem intenção, ele segue uma estrutura lógica e, o mais importante de tudo, ele foca em criar uma conexão de verdade. E olha só essa frase, que resume tudo muito bem. A melhor abordagem não é a mais criativa. É aquela que reduz resistência, remove barreiras e cria abertura. Isso aqui muda o jogo. Não se trata de ser o mais genial, o mais inventivo. Se trata de tornar a conversa fácil, de remover a resistência natural que todo mundo tem e criar um espaço para o diálogo. O objetivo é facilitar o sim da outra pessoa. Então, por que essa tal de estrutura é tão vital assim? Bom, vamos lá. Primeiro, ela dá segurança para quem está ligando, porque a pessoa sabe exatamente qual é o próximo passo. Segundo, ela cria clareza para quem está ouvindo, que logo entende o valor daquela ligação. E por fim, ao ter essa estrutura, a energia mental fica livre para a gente focar no que realmente importa, a conexão genuína. Beleza? Então já entendemos que precisa ter uma estrutura. Mas o que a gente coloca dentro dessa estrutura? É aí que entramos na seção 3, as 4 fases da navegação. Toda conversa de alta performance, para ser madura, precisa cumprir 4 funções essenciais. Vamos passar por cada uma delas agora. E aqui está o mapa completo da nossa navegação, é um passo a passo. Primeiro, demonstrar contexto, mostrar que a gente fez a lição de casa. Segundo, gerar curiosidade, mas uma curiosidade legítima. Terceiro, investigar com inteligência, para entender o cenário de verdade. E por último, direcionar o próximo passo. Simples, né? Vamos ver cada um. A primeira função, então, é demonstrar contexto. O que é isso? É basicamente mostrar que essa ligação não é aleatória, não é um tiro no escuro. É provar que houve uma pesquisa. Seja olhando o LinkedIn da pessoa, o site da empresa, uma notícia do setor, o ponto é mostrar que existe um motivo real e pensado para aquele contato. Depois de mostrar contexto, a gente vai para a segunda fase, gerar curiosidade. O objetivo aqui é criar um interesse legítimo. É conectar aquele contexto que a gente já mostrou com uma possível proposta de valor. A ideia é fazer a pessoa do outro lado pensar. Interessante. Quero saber mais sobre isso. Feito isso, a gente avança para a terceira função, investigar com inteligência. Aqui, a conversa deixa de ser um monólogo e vira um diálogo, uma via de mão dupla. É um momento de fazer perguntas abertas, perguntas relevantes e, claro, ouvir de verdade as respostas para entender a situação da outra pessoa. E por fim, a quarta e última função, direcionar o próximo passo. Uma boa conversa não pode terminar no ar. Ela precisa ser guiada com um propósito para um próximo passo que seja lógico e que tenha valor.
A gente precisa direcionar esse pouso de forma natural, suave, para uma ação que seja acordada entre os dois lados. Ok, entendemos as 4 fases. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, que é a nossa seção 4, a missão. Qual é o verdadeiro objetivo de uma ligação inicial? Onde a gente quer chegar de fato? Qual é o nosso pouso? E a resposta pode surpreender. O objetivo principal não é fechar a venda na primeira ligação. Longe disso. O objetivo é o que a gente chama de avanço. O que é isso? É gerar valor percebido suficiente para agendar o próximo passo. É garantir a próxima reunião, a próxima conversa. Esse é o alvo. E para conseguir esse avanço, a gente precisa fugir de alguns erros bem comuns. Aqueles que a gente já falou. Perguntar se tem um minutinho? Outro. Falar com um tom robótico, de script. Ignorar o que a outra pessoa está falando, isso é fatal. E claro, pressionar para marcar uma reunião sem antes ter gerado valor. Cada um desses erros é um passo para trás. E para fechar, vamos falar da mentalidade por trás de tudo isso. Nossa quinta e última sessão. A mentalidade de voo on-fly. Porque no fim do dia, a técnica é o que dá a estrutura, dá consistência. Mas é a personalidade de cada um que dá vida para a conversa e que, de fato, cria uma conexão real. Então, vamos resumir os pontos essenciais para levar daqui. Primeiro, comunicação estratégica é uma ferramenta, não é uma fórmula mágica engessada. Segundo, a estrutura constrói confiança, mas é a escuta que constrói a conexão. Terceiro, toda abordagem precisa ter lógica e intenção. E por último, a marca de um profissional maduro é saber se adaptar ao contexto. É isso. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Pense aí, a comunicação que tem sido praticada é um monólogo onde só um lado fala? Ou é um mapa, um guia que leva os dois lados a uma conexão de valor? Fica aí a pergunta.